continuar com o aquecimento solar. O aquecimento solar, ele está tendo um aumento muito grande, né? Agora, a gente está tendo também a energia solar, né? Esse aquecimento, ele foi muito utilizado, ainda é bastante utilizado, para aquecer somente a água, né? Então, você diminui bastante aí, em mais ou menos um custo, em média, de 35% na sua conta de luz, tá? Tem uma manutenção muito fácil, são equipamentos fáceis de colocação, tá? Um custo-benefício que compensa, tá? E hoje a gente tem a energia solar, né? Com a energia solar, você vai ter um custo aí aproximado de R$30.000. Você divide esses R$30.000 aí em 60 meses ou 48 e você vai pagar mais ou menos a quantidade que você paga de luz, né? Mensal, depende aí do seu consumo, tá? Então você acaba tendo uma compensação, porque no final desses 60 meses, você não vai pagar mais energia elétrica, você vai pagar somente aquela taxa mínima, né? Que é mais ou menos aí R$80, R$90 de taxa mínima. Aqui no aquecimento solar, não. O aquecimento solar só vai fazer o aquecimento realmente de água, tá? Ele não vai gerar energia para jogar aí para a Coelba e depois passar como desconto para a unidade, né? Esses aquecimentos solares, né? Essas placas, elas têm que estar aí o lugar já tem que estar preparado, né? O arquiteto, quando está fazendo o projeto, já tem que projetar para o aquecimento solar, se for somente para aquecimento, porque o aquecimento solar, ele vai necessitar de tubulação específica, tá? A tubulação para essa água quente, ela é uma tubulação de cobre, tá? Ela é específica, então a gente vai ter que utilizar aí quando for utilizar no nosso projeto, né, arquitetônico, o arquiteto tem que estar sempre atento a essas informações, tá? Bom, a relação aí que a gente tem no aquecimento solar, a gente precisa ter algumas predisposições, né? A gente tem que saber a localização e a disposição dos equipamentos nessa cobertura. Por quê? Porque a gente precisa saber se eles vão pegar o sol o dia todo. Isso faz uma diferença, tá? Nessa utilização, na sua eficiência, tá? Então, você precisa ter uma correta instalação dessas placas solares, tá? E você também precisa o quê? Tem alturas e distâncias entre caixa d'água, entre boiler. O boiler, ele vai fazer, vai deixar a sua água quente, né? Ele vai estar ali com a sua água quente para ser utilizada, e as placas para otimização aí desse sistema. Então, a gente tem aí um melhor aproveitamento, né, de circulação de água quente, tudo vai ter um desnível mínimo entre o fundo do boiler e o topo desses coletores de entre 30 centímetros e 4 metros, tá? E o desnível entre o topo da caixa d'água e fundo do reservatório térmico, ele não vai poder ultrapassar a pressão máxima admissível do equipamento, tá? Essa distância horizontal entre o reservatório térmico e os coletores solares deve ser de no máximo 6 metros, senão a gente perde aí essa eficiência, tá? Bom, a gente tem alguns projetos que o telhado é muito baixo, então não é possível a gente instalar o boiler aí debaixo dessa caixa d'água, porque ele sempre fica abaixo da caixa d'água, tá? Então, para esses casos, uma empresa que chama Soletrol vai desenvolver uma tecnologia que foi denominada horizontal de nível em nível, tá? Então, ele vai ficar ele vai estar com o reservatório térmico aí ao lado ou embaixo da caixa d'água e em nível ou desnível com esses coletores solares. Então, ele vai estar no mesmo alinhamento, ok?
O posicionamento das placas, ela vai ter uma inclinação média, tá? Vai ser necessário, o cálculo vai depender da cidade por conta da incidência dos raios solares, tá? As placas vão ser direcionadas para o norte, tá? Com desvio máximo de 30 graus a nordeste ou noroeste. Isso dá mais eficiência, a gente pega mais sol, tá? Nessas placas solares. O reservatório térmico, que é o boiler, né? Vai ter a finalidade de armazenar essa água aquecida para conservar, para depois ser utilizada, tá? Então, aqui eu tenho um detalhe esquemático de instalação de aquecedor. Aqui são as placas, a caixa d'água, o boiler, que tá abaixo, né? Ó, tá vendo? Aqui tem um corte, né? E aqui é uma perspectiva. O boiler tá abaixo e depois eu tenho a tubulação que vai ser o aquecimento vai vir, né? Pela placa. Essa placa vai levar o esquema aqui, a sua água aquecida para o boiler, e depois aqui, ó, do boiler ele desce para o consumo, ok? Então, aqui eu vou ter o consumo de água quente e aqui o consumo de água fria. Inclinação ideal de placa, que a gente falou lá, 35 graus, né? O boiler debaixo da caixa d'água. Aqui é aquele boiler nível a nível, tá? Então, vai estar o nível do lado aqui da caixa d'água quando eu não tenho uma altura para que eu coloque desse modo aqui, né? A caixa d'água superior e o boiler inferior. Dimensionamento de aquecedor. Então, para eu escolher um aquecedor, o que eu preciso? Eu preciso saber quantas pessoas que residem naquela edificação, quantos quartos tem, vai ter hidromassagem, eu vou colocar esse aquecimento em piscina, qual que é o volume, se tiver hidromassagem, qual que é o volume, né, dessa hidromassagem, se eu vou ter máquinas de lavar louça, quais são, né, os equipamentos que eu vou utilizar, que eu vou utilizar essa água quente, tá? Então, por meio dessas informações todas, eu vou calcular o volume de água quente. E com esse volume de água quente, eu vou conseguir dimensionar o boiler, né? Que é o aquecedor aí, para atender confortavelmente essa residência, tá? Então, aquecedor de passagem a gás, que é a gás que a gente conversou, né? Vai também ter que saber o número de consumo, né, dos pontos de consumo, para eu saber quantos litros por minuto eu vou conseguir colocar nessas peças de utilização, tá? Então, eu tenho essa tabelazinha aqui, um exemplo, ok? Então, eu tenho ducha, a peça de utilização misturador e a vazão litros por minuto de 12 litros por minuto, tá? Então, o que você vai fazer? Uma ducha com 12 litros por minuto, um lavatório com 9 litros por minuto. Vazão total, 12 mais 9, 21. O que eu vou fazer aqui? A água quente, ela vai ser misturada com a água fria, porque a água quente, ela vai estar muito quente, tá? Vai despelar a pele da pessoa se ele ficar somente com água quente. Aí, o que a gente tem que fazer? A vazão calculada vai ser a minha vazão total dividido por 2, que vai ser igual a 21, que é a vazão total, dividido por 2, 10,5 litros por minuto. Por que dividido por 2? Porque eu estou misturando com água fria, tá? Então, eu vou adotar um modelo aí de aquecedor de passagem a gás com vazão de 10 litros por minuto para este banheiro, tá? Aquecedor de acumulação, que é com boiler, né? A gente pode ter ele a gás e ele acumula no boiler. Então, o que a gente utiliza aí? A gente utiliza, ideal, né? Considerar 2 pessoas por dormitório, tá? E 1 pessoa por dormitório de serviço. Então, o que a gente vai fazer? Vou calcular o número de usuários daquela água quente, tá? Eu tenho 3 dormitórios e uma dependência de empregada.
Então, eu vou ter 3 vezes 2, que são 3 dormitórios, 2 pessoas, mais o dormitório de empregada, 1. Então, o total de pessoas são 7. O consumo médio por pessoa, que eu tenho uma tabela, tá? No livro de instalações hidráulicas do Carvalho Júnior, a gente tem essa tabela. Então, a residência vai adotar aí um consumo de 40 litros por pessoa. Então, vai ser 7 pessoas, vezes 40 litros dia, 280 litros. Água quente, tá? Aí, eu tenho uma banheira lá, ó, com 200 litros, né? Então, o volume da banheira vai ser dividido por 2, por quê? Por causa da água fria, né? Então, vai ser de 100 litros, tá? Então, o que eu vou somar? Eu vou somar o consumo calculado dos 280, que são as pessoas, mais os 100 litros da banheira. Então, de água quente aqui vai ser 380 litros, então eu vou adotar um boiler de 400 litros. Mas é isso aí, a gente tem que ver catálogos também dos fabricantes, tá? O aquecedor solar, eu vou adotar o volume de boiler, uma regra geral com 50 litros por dia por pessoa, tá? E a pia de cozinha e as banheiras vão ser consideradas à parte, tá? Então, com relação aos coletores, quanto maior o número de placas e, consequentemente, a área coletora de energia solar, maior a quantidade de água quente disponível. Pia de cozinha, 50 litros, e a máquina de lavar roupa, 150. Aí eu vou fazer aqui a minha solução de capacidade do boiler, tá? Colocando aí esse dimensionamento aí para colocação do boiler, da capacidade do boiler. Aí eu vou ter ali uma capacidade de boiler de 600 litros. Porque eu tô colocando a pia da cozinha e a máquina de lavar roupa também. Lá tinha dado o quê? Lá tinha dado 400, né? Um boiler de 400 litros. Aqui, colocando a pia da cozinha e a máquina de lavar a louça, deu 600, tá? A rede de distribuição de água quente é feita por meio dos encanamentos, né? Ela vai ser independente da distribuição de água fria, então eu tenho tubulação de água quente e tubulação de água fria, ok? Eu tenho essas tubulações, elas são indicadas, elas são diferenciadas, tá? Ela é projetada ali para a água quente, então normalmente a gente já tem no projeto, quando você vai ter o aquecimento solar, né? Essa tubulação diferenciada, tá? E observação importante, ó. A temperatura da água aquecida deve ser no máximo de 70 graus na rede de distribuição, de acordo com a NBR 7198. A utilização de misturadores é obrigatória se houver a possibilidade da água ultrapassar 40 graus Celsius, devendo-se ter o cuidado de evitar a inversão da água quente para a rede de água fria, tá? Deve ser levado em consideração o efeito da dilatação e contração térmica das tubulações, que vai acontecer em função da variação de temperatura do sistema. A tubulação de água fria que alimenta os aquecedores deve ser feita com materiais resistentes à temperatura máxima de água quente, que é 70 graus, né? Que está na NBR. E a tubulação de água fria que vai alimentar os aquecedores não pode estar conectada a barriletes, colunas de distribuição e ramais que alimentam válvulas de descarga, tá?